O Anavilhanas é um hotel de selva, um hotel de floresta, situado no município de Novairão. A gente está distante da sede municipal do vilarejo de Novairão, cerca de 3 quilômetros descendo o Rio Negro. O município de Novairão, a sede municipal, está a cerca de 200 quilômetros por estrada de Manaus. E a gente está em frente ao Rio Negro e em frente ao Parque Nacional de Anavilhanas, por isso o nome de Anavilhanas Jungle Lodge. O nosso playground de visitação, o lugar onde a gente faz todos os nossos passeios, um dos patrimônios da Unesco, um paraíso dentro da Amazônia brasileira e ainda assim acessível para quem chega a Manaus, que é um centro urbano, um aeroporto internacional. A gente também proporciona o traslado de Manaus até o hotel e no dia da saída do hotel até Manaus. Mas algumas pessoas optam por fazer a vinda até o hotel em hidroavião, que é um passeio daqueles sem iguais. Você decola e você vai sobrevoar praticamente o caminho inteiro por cima do Parque Nacional de Anavilhanas, que é um arquipélago fluvial, o segundo maior arquipélago de rio do mundo. Basicamente, a proposta do projeto arquitetônico era uma arquitetura o mais orgânica possível, uma arquitetura que se funda no meio da floresta, utilizando os padrões construtivos que a gente encontra na região. Então, os nossos chalés, eles seguem basicamente a arquitetura do caboclo, né? E aí a gente está falando do tipo de tábua, qual é o caimento de telhado, qual é a estrutura de telhado que você usa, a ideia de varanda e etc. Tudo muito inspirado na arquitetura cabocla da região. Em relação às áreas comuns, por exemplo, a recepção e principalmente o restaurante, ali a gente já tem uma inspiração claramente indígena. O arquiteto ele foi fazer uma pesquisa extensa sobre os tipos de malocas e ocas que você encontra na Amazônia, e aí ele propôs fazer uma grande oca, que é o nosso restaurante, com cobertura e caimento de telhado todo em palha, como é feito por algumas etnias, mas ele coloca um retângulo dentro dessa grande oca, que é o núcleo da cozinha, a produção que a gente faz para entregar para os nossos hóspedes. Em termos de gastronomia, uma vez você chega no hotel, a gente vai oferecer café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, sempre num serviço à la carte. E a proposta gastronômica do hotel é uma proposta de uma comida muito saborosa, uma comida com toques gourmets e, enfim, um cuidado na cocção, no preparo e na proposta muito grande, e uma comida principalmente que converse com a Amazônia, né? Então sempre a gente vai oferecer peixes super frescos, com destaque ao tambaqui e ao pirarucu, que são os peixes mais nobres e mais incríveis que a Amazônia oferece, né? Mas a gente também vai sempre oferecer para o nosso hóspede a comfort food, né? Aquela comida que você encontra em qualquer lugar do mundo, com técnicas de cocção francesas, italianas. Mas a ideia da nossa gastronomia é essa, uma gastronomia que te proporcione tanto a experimentação quanto o conforto de estar em casa. A ideia do Anavilhanas é quase seguir uma ordem de passeios que segue uma didática. O primeiro passeio que a gente oferece é um passeio que já, logo de cara, apresenta a Amazônia na sua força, é a focagem, né? Você entra numa canoa, sem cobertura, e você vai cruzar o Rio Negro no meio da noite até o Parque Nacional de Anavilhanas. Cruzar o Rio Negro no meio da noite é basicamente entrar num túnel escuro. É como se estivesse flutuando no céu. E você chega para o outro lado e a gente vai com um farolete começar a procurar o que a gente conseguir ver no meio desse Parque Nacional à noite, né? E é um passeio que você vai acabar muitas vezes vendo preguiça, vendo jacaré, vendo porco-espinho, cobra, aranha, pássaros noturnos, enfim. É um momento para a gente apresentar a Amazônia e falar, olha, deixa para trás tudo aquilo que é a tua cidade, de onde você veio, e vive isso agora, vive o que a gente tem aqui, né? A gente também oferece o passeio da canoagem, que é um passeio que
a gente adora, né? E a ideia da canoagem é a gente colocar nossos hóspedes nessas canoas e conhecer o Igapó, que é a floresta inundada, os igarapés, aprender a desviar desse labirinto de galhos e floresta que existe, né, e que só existe aqui na Amazônia, de uma forma extremamente tradicional, absolutamente genuína, que é um tipo de canoa que a gente encontra muito aqui, espalhado em toda a Amazônia, e que é daqui. A gente estruturou uma série de passeios, né, oferecidos aos nossos hóspedes, né. Eles vão desde a trilha na mata de terra firme, que é um passeio de muito conhecimento, né. Você entrar com um guia é fundamental para ele passar o conhecimento que ele tem e explicar o que faz da Amazônia ser uma floresta tão especial como ela é. A gente tem 2 comunidades caboclas que são muito próximas do hotel, a gente tem uma relação de apoio, né, principalmente à escola, e a visita à comunidade cabocla é o entendimento de como a Amazônia hoje é ocupada. Um outro passeio que é fundamental aqui no Anavilhanas é o tour pelo Parque Nacional, né, pelo arquipélago de Anavilhanas, à procura de botos. A gente também tem uma experiência de um dia inteiro, que é um dia embarcado num barco regional de madeira amazônico, um barco grande, em que a gente entra no coração do Parque Nacional de Anavilhanas, visita a base do ICMBio flutuante que fica sobre o Lago do Prato e volta no fim do dia deitado em rede como os amazônidas fazem. Estando aqui no Anavilhanas, passeios, atividades, experiências é algo que não vai faltar. O Anavilhanas tem 22 habitações, 22 quartos, né, espalhados em 3 categorias. São 16 chalés, que é a categoria de entrada do hotel, 4 bangalôs, que são quartos super românticos, muito bacanas para casais em lua de mel, e os panorâmicos são quartos amplos de 70 metros quadrados, também ótimos para casal, mas também muito bons para famílias com filhos pequenos, né? No chalés ou em todas as outras categorias a gente traz uma proposta, que é substituir algumas paredes por vidro, para que você tenha esse contato muito próximo com a floresta, mas que exista essa barreira de entrada de animais que são atraídos pela luz, principalmente insetos, né? Mas a ideia é essa. No chalé você tem um quarto ótimo para famílias de crianças um pouco mais velhas, os pais podem ficar num quarto, os filhos no quarto justamente ao lado. Os bangalôs são quartos, por eles terem vidro 180 graus, dão essa sensação de imersão, quase como se estivesse numa rede, mas você está deitado numa cama super confortável. E os panorâmicos já são ali os quartos mais amplos, quartos que a gente pode colocar até 2 camas extras para os filhos, uma cama de casal incrível, uma banheira de imersão de frente para a mata, uma varanda de 10 metros lineares ali, então todo o quarto voltado para a mata. Mas a ideia dos nossos quartos em geral é isso, são todos os quartos voltados para a floresta, porque é a floresta que precisa ser emoldurada. Quando você vem para a Amazônia, né, e você... Eu lembro a primeira vez que eu estive aqui, né? A natureza, o cheiro, o espaço, o ambiente, ele tem um poder transformador, um poder de tocar em você que é difícil encontrar em qualquer outro lugar do mundo. E chegar aqui, ouvir barulho, sentir cheiro, olhar esse rio imenso, essa quantidade de água, quantidade de florestas, pessoas que moram aqui, é algo que todo mundo deveria se permitir fazer uma vez na vida, pelo menos, cara. É algo que pode ser transformador e principalmente nos dias de hoje são fundamentais para você se reconectar com a essência, sabe? Do que a gente de fato é, né? Que a gente é natureza, né? E a natureza está aqui batendo na porta falando, ó, reconecte-se, estamos aqui.